Cristo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Em uma nova declaração que está gerando debates nas redes, o pastor Elias Soares faz uma revelação surpreendente: Israel não é a figueira. A afirmação desafia interpretações tradicionais das Escrituras e promete reacender discussões entre estudiosos e fiéis sobre o verdadeiro significado profético do símbolo da figueira na Bíblia. Brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Aí ele continua: em verdade, eu não passarei essa geração sem que tudo isso aconteça. Passarão a terra, mas minhas palavras não passarão. Aí ele vai parar de falar da figueira. O que é essa figueira? Eu vejo apenas como uma expressão idiomática. É como quando Jesus diz o seguinte, sobre a entrada, oh meu Deus do céu, a do cabelo, não. A expressão significa simplesmente que é difícil ou praticamente impossível alguém que confia nas riquezas entrar no céu. Porque a riqueza é descrita por Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículos 24 ou 25, como sendo mamon. E mamon é uma palavra que vem, um nome que vem do siríaco e significa aquele em quem alguém confia. Então eu vejo mais como uma expressão idiomática. Pode ser que eu esteja errado. Não sei o que você acha. Eu acho assim que Jesus diz assim, ele falou do... Vamos lá, Mateus 24 os discípulos estavam maravilhados com o templo. Jesus falou: não vai ficar nada disso aqui, vai acabar tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos falaram: tá, quando que isso acontece? Que sinais haverá dessas coisas que o senhor acabou de falar, que não vai ficar pedra sobre pedra? E já aproveita e fala sobre a sua vinda e sobre o fim do mundo. E aí Jesus fala um monte de coisas lá e tal. E no fim dele falar um monte dessas coisas, ele termina no versículo 29, né, tal, até o 31. Aí ele fala assim: agora se liga na parábola da figueira. Quando os ramos... Pega um pé de figo. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas verdinhas, né, brotam, é porque está próximo o verão. Assim vós também, quando virs todas essas coisas que ele acabou de elencar, sabei que ele está próximo às portas. Então, faz um paralelo. Eu não consigo ver que a figueira é Israel. Eu não consigo olhar e falar assim: ó, tá vendo? A figueira é Israel. Ele está dizendo assim, quando a figueira brota... Porque quem conhece pé de figo é o seguinte: ele fica pelado, ele perde as folhas, ele fica pelado, fica só as varas. E aí depois ele começa a brotar. E aí quem tem bastante pé, tem um lugar, aliás, quando você for a Israel, você vai lembrar disso, se for nessa época. Lá no pé do Monte Hermon, nasce o Rio Jordão. E lá tem uma plantação de figo gigantesca, eu nunca vi daquele tanto. E quando você vai no tempo que ele está desse jeito que Jesus está falando aqui, brotando, é um cheiro do figo, de longe assim. E aí é uma delícia. Aí ele fala assim: aprender a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam, as folhas brotam, bate com o verão. Aí você olha, a folha está brotando da figueira, então o verão está chegando. É disso que ele está falando. Aí ele diz assim: vocês também, quando virdes todas essas coisas que eu falei, que coisas que ele falou? Volta aí e vê tudo que ele falou. É porque ele está próximo. Então, não dá, eu não consigo colocar isso como Israel. Aí o pessoal fala: não, a figueira é Israel. E a sequência de 70 anos, aí tem de 40, tem de 70. Tem de 100. Tem de 100, porque a conta não vai bater. E o florescimento, eles indicam que seja 1948. O Estado de Israel, o sionismo. Então, primeiro tem que assumir que a figueira é Israel, mas o texto não dá indício. Aí depois tem que assumir que é em 1948, que também não dá indício. Depois... Enfim, é muita... Isso aí é a hermenêutica Thundercats. É o pessoal que tem a visão eu além do alcance. E falando de geopolítica, agora o presidente da França lá, o Macron. O Emmanuel Macron. Que já foi visto várias vezes como sendo anticristo. Então, Elias, como é que as pessoas colocam o Emmanuel Macron depois era como sendo anticristo? o genro do Trump. O genro do Trump. É. Aí é o Emmanuel Macron. E gente séria, cara. Gente séria, que prega nas igrejas importantes do Brasil. Você tá entendendo? Fica aqui, né? O que a gente pode falar assim: irmãos, não vá por isso aí. Escatologia especulativa. É isso aí. Vamos lá. Mais perguntas. Elias, outras supostas contradições que as pessoas falam uma que vale a pena a gente tratar aqui. Olha, eu vou trabalhar uma questão curiosa. A questão curiosa está em Romanos capítulo 7, versículo de número 24.
ela é conhecida como a prática da necroforia. O que Paulo quis dizer com a expressão? Romanos 7:24. 7:24, quer ver? Vamos Dá uma lá. olhada lá, por favor. Vamos lembrar. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A expressão enigmática é o corpo desta morte. Nós chamamos isso de expressão idiomática. Jesus tinha muitas expressões idiomáticas, Paulo da mesma sorte, e esta é uma delas. A palavra necroforia, que aí alguns historiadores veem isso como a prática da necroforia. A palavra necroforia vem do grego nekros, que é cadáver, morto. E o sufixo foria, que vem do verbo grego forel, mais sufixo ia. Logo, necroforia significa trazer um cadáver, trazer um morto. Esta prática da necroforia era um costume etrusco, uma prática etrusca de punir os condenados que cometiam crimes dolosos, ou seja, aquele onde há a intenção de matar. Então o que ocorre? Os etruscos, quando alguém cometia um assassinato, o que eles faziam? Não prendiam o criminoso e também não matava imediatamente esse criminoso. O que eles faziam? Eles pegavam o corpo morto e amarravam ao corpo do assassino. E qual que era a finalidade? A finalidade é que ele, carregando este corpo, durante todos os dias da sua vida, ele ia comer com esse corpo, ia dormir com esse corpo, ia conviver com esse corpo, e esse corpo ele entrava em estado de decomposição e começava a liberar líquidos putrefentos. E ele ia convivendo com esse corpo em estado de decomposição a tal ponto que ele mesmo acabava morrendo por contaminação. Assim, Paulo ilustra o que Paulo está querendo falar. Ele está querendo falar da sua velha natureza. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. E então havia uma guerra entre a carne, a velha natureza, e o espírito. Vontade de praticar o que é bom, mas encontrava uma velha natureza que se opunha a essa vontade. Então ele ilustra isso como alguém carregando um cadáver. E se você não se libertar deste cadáver, o final será a morte. Mas eu louvo a Deus que no versículo de número 25, ele diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Com isso ele está dizendo o seguinte: para que você se liberte desse corpo em estado de decomposição que é a velha natureza, somente pelo poder de Cristo e estando debaixo da graça de Deus. Essa é a questão. Maravilha, maravilha. Bom, vamos para o intervalo. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas vamos para o intervalo e a gente volta já já. Se liga aí porque a FTB está chegando. Podcast Mostra o Texto. Eu tenho um recado muito importante para você. Bom, vou começar com uma pergunta que vai te desafiar. Quantos livros você leu em 2025? Estamos agora no mês de setembro. Quantos livros você leu nesse ano de 2025? Você sabia que o livro é a forma mais barata e mais segura de ter mentores, de ter como mentores os melhores